Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês. Sou inscrito aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, aperte o sino de notificação para todos. Deixe os seus comentários, deixe o seu joinha, meus irmãos. Meus irmãos em Cristo, o tema da mensagem é esta: o crente pode perder sua salvação? Sim ou não? Todos nós sabemos que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Quando a palavra de Deus nos diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo, meus irmãos, em nossas vidas. Mas vou deixar aqui uma mensagem para não ficar só nas minhas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 23. E o mesmo Deus de Pai vós santificai em tudo, e todo o vosso espírito e a alma e o corpo seja plenamente conservado irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é os que vós chamou, o que também nos fará. Amém, meus irmãos em Cristo? Meus irmãos em Cristo, quando o salvo em Cristo, né? O salvo em Cristo, ele vai viver numa vida de santidade, né? O pecado não faz parte de um salvo em Cristo. Ele vai viver numa vida de santidade no seu falar, nos seus vestir, nos seus comportamentos, no seu dia a dia. Ele vai viver numa vida de santidade na presença de Deus, se afastando do pecado. Ele é uma pessoa separada para viver na presença de Deus e dando um bom testemunho de um salvo em Cristo, né? Num salvo. O salvo, ele não vive praticando o pecado. Meus irmãos, quando a gente somos salvos, a gente santifica interno o nosso vestir. Não é porque a gente somos salvos, a gente vai dar o direito da gente viver praticando aquilo que desagrada a Deus. Essa mensagem, meus irmãos, de salvo para sempre, é uma mensagem que está dando para entender para muitas pessoas, para muitos crentes que já têm a sua salvação garantida por Cristo, está dando para entender que pode viver praticando o pecado, pode viver servindo a Deus de qualquer jeito, andando de qualquer jeito, se comportando de qualquer jeito, com palavrão, se comportando mal, dando mau testemunho. Dá para entender isso. E muitos crentes estão indo por esse caminho da perda e da destruição. Quando o crente é salvo em Cristo, ele abraça a salvação, dá valor ao sacrifício de Cristo na cruz e ele vive numa vida de santidade. Ele não vai andar por aí de qualquer maneira, se vestir de qualquer jeito, nem se comportar de qualquer jeito não, porque ele é uma pessoa salva em Cristo. Mas se a pessoa virar as costas para o sacrifício de Cristo na cruz, virar as costas, viver na prática do pecado, da sujeira deste mundo, da imundícia deste mundo, viver na prática do pecado e morrer na prática do pecado, ele perde a sua salvação sim. Ele perde a sua salvação sim. Mas se o salvo, ele praticou o pecado e pediu perdão do seu pecado, Deus salva, porque a palavra de Deus diz: filhinho, não peques, mas se vós pecar, tem um advogado, um justo juiz no céu, para te perdoar e te purificar de todos os vossos pecados. Então, a pessoa não pode viver praticando o pecado, que quem vive praticando o pecado e morrer na prática do pecado, vai direto para o inferno. Não tem salvação. A gente tem que ter muita vigilância, porque a gente estamos ouvindo, né? Tem muitas pessoas aí, né? Que estão indo pelos caminhos errados, porque estão aprendendo errado.
Tem um versículo na palavra de Deus que nos diz: meu povo erra, falta de conhecimento. Eu sou salvo em Cristo, não dá o direito de eu praticar nada errado, não dá o direito de eu praticar nada que desagrada a Deus, nada que desagrada o Espírito Santo de Deus, nada que entristece o Espírito Santo de Deus, nada que escandaliza o Evangelho. Não dá esse direito para nenhum de nós aqui nesta terra, um salvo em Cristo. O salvo em Cristo, ele vai zelar da sua salvação, porque Deus mandou santificar. Deus é santo, e todos aqueles que se aproximam de Deus santificam as suas vidas, porque Ele é santo. Deus mandou santificar, Deus mandou vigiar, Deus mandou perseverar nos caminhos dele, Deus mandou, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre fala santidade, obedecer a Deus e sair fora do pecado, se afastar do pecado, porque Deus ia acabar a cidade lá de Nínive, mandou Jonas lá. Foi modo do pecado que Deus quis acabar aquela cidade. Deus deu de nuvem sobre a terra. Foi modo do pecado, da desobediência que o ser humano tinha com Deus. Então, o salvo em Cristo, se ele não santificar a vida, se ele não viver numa vida de santidade do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, uma vida de santidade na presença de Deus, se ele não viver e ele morrer na prática do pecado, já era. Salvação já era, porque ele não deu valor à sua salvação. Ele não deu valor ao sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos em Cristo, vamos ter vigilância. Vamos ter vigilância, porque Deus ama cada um de nós, mas Ele não ama a prática dos nossos pecados. Amém? E até a próxima mensagem, em nome de Jesus.